paz do Senhor. Seja muito bem-vindo ao canal Li e Compreendi. Hoje nós iremos trazer uma reflexão do Salmo 12. Acompanhe comigo a leitura do Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Nos versos 1 e 2 desse salmo, o orador ele clama a Deus por socorro, por salvação. O motivo é que há um grande desaparecimento de homens piedosos, homens que são fiéis e que falam a verdade. E há um grande aumento de homens que andam em falsidade. Homens que falam com lábios bajuladores. Lábios bajuladores são palavras belas, palavras lindas, mas quando na verdade estão saindo de um coração fingido, um coração duplicado, um coração aonde não há verdade. As palavras expressam algo bom, as palavras expressam até no primeiro momento verdades, mas na verdade essas palavras não são verdadeiras, são palavras falsas. E o orador, ele clama a Deus por salvação. Ele pede a Deus para que Deus venha salvar ele, porque há um grande aumento de homens que andam em falsidade. Veja os versos 3 e 4. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente, pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos, quem é Senhor sobre nós? Os versos 3 e 4, o salmista ele se posiciona e ele é bem enfático e duro nas suas palavras, expressando para o Senhor cortar a língua desses homens. Ou seja, para o Senhor remover esses homens da sua comunidade. Remover ou acabar com esses homens. Para que o Senhor viesse destruir esses homens. Porque esses homens são homens que levavam as pessoas, oprimiam as pessoas, encurralavam as pessoas através da sua própria língua. Eram homens que andavam em língua soberba, fala soberba, atitude soberba, homens ignorantes, homens que se diziam quem é Senhor sobre nós? Ou quem nos governará? Quem nos dominará? Para esses homens, o salmista se posiciona dizendo para o Senhor cortar a língua deles. Acompanhe comigo os versos 5 e 6. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. No verso 5, quando nós lemos, parece que é o próprio Senhor falando. O salmista parece que ele passa a voz para o Senhor e o Senhor se expressa, dizendo que por causa da causa daquela situação, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados. Pobres envolve várias pessoas, necessitados envolve várias pessoas, como está no verso 1. Salva-nos envolve mais de uma pessoa. São várias pessoas que estão nessa situação. E o Senhor, ele se expressa dizendo: eu me levantarei agora, diz o Senhor. Parece-nos que o Senhor toma essa causa para ele
e Ele mesmo está disposto a resolver essa situação. O verso 6, ele nos traz um significado muito bonito com a expressão palavras puras, denotando que as palavras do Senhor são puras, ou seja, são palavras que ela não são palavras imperfeitas. As palavras do Senhor não têm corrupção. É um contraste com as palavras falsas que saem da língua dos homens, dos lábios dos homens que falam de forma bajuladora e coração fingido. É o contrário, é o oposto. É as palavras do Senhor que são puras e as palavras desses homens que são palavras contaminadas de maldade, de perversidade, com intenções más. Então, as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro. A prata aqui, ela traz, o salmista, ele traz o simbolismo da palavra do Senhor com a prata sendo refinada. A prata, ela era refinada para atingir o seu determinado fim. E assim como a prata, ela era refinada, assim as promessas de Deus, elas são testadas e comprovadas como verdadeiras. Ao contrário dos homens que são falsos, que o seu coração não é verdadeiro, e quando é testado, aquilo que as suas palavras dizem realmente são palavras mentirosas. O verso 8 vai dizer: os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. O salmista, ele se expressa dizendo: a perversidade por toda parte. E tudo aquilo que não está de conformidade com a vontade do Senhor e para o bem de todos, isso é aprovado. Essas atitudes estão sendo aprovadas pelos homens. Há perversidade, há maldade, e isso é legitimado. Mas acompanhe o verso 7. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Então, nós aprendemos que, ainda que, escrito no verso 8, há perversidade e aquilo que não presta é exaltado, mesmo assim, há uma ação do Senhor em livrar os seus. E esse livramento, ele dura para sempre. Sempre o Senhor estará livrando os seus. Em meio a homens que andam em falsidade, tem o Deus que toma causa para si e que a sua palavra é pura e ela é refinada, assim como a prata passa pelo forno. Se você gostou dessa palavra, que você venha compartilhar, compartilha com sua família, com seus amigos. Eu creio que essa palavra, essa reflexão será uma bênção para a sua vida. E eu voltarei, se for da vontade de Deus.